Imagine que você está andando sozinho em uma floresta japonesa, no fim da tarde. As árvores são tão altas que quase bloqueiam o céu. O chão está coberto de folhas úmidas, raízes retorcidas e pedras antigas. De repente, o vento para. A floresta fica silenciosa demais. Você sente que tem algo te observando. Não é um animal. Não é uma pessoa. É como se a própria floresta tivesse olhos. No Japão, existe uma explicação para essa sensação. Espíritos que vivem dentro das árvores. Eles são chamados de Kodama, e mexer com eles pode ser um erro que você nunca mais esquece. Quando a gente fala em folclore japonês, muita gente pensa logo em fantasmas vingativos, maldições e lendas assustadoras. Mas existe um lado diferente e ao mesmo tempo mágico e perigoso desse universo: os espíritos da natureza. Entre eles, um dos mais fascinantes são os Kodama, espíritos das árvores, e outros yokai ligados às florestas e montanhas. Nesse vídeo, a gente vai explorar quem são os Kodama, de onde vem essa crença, por que algumas árvores são consideradas sagradas, histórias de quem ignorou os avisos da floresta, outros espíritos e yokai que vivem em lugares selvagens, e como tudo isso aparece em animes, filmes e na cultura pop. No final, eu quero saber: você teria coragem de cortar uma árvore que dizem ser habitada por um espírito? No folclore japonês, Kodama são espíritos ligados às árvores. Eles não são exatamente fantasmas humanos. São mais como entidades da natureza, uma espécie de alma da floresta. Em algumas versões da lenda, cada Kodama habita uma árvore específica. Em outras, o Kodama é uma consciência que pode se mover entre várias árvores. Uma ideia muito comum é: existem árvores normais e existem árvores que têm espírito. E como você sabe qual é qual? Tradicionalmente, você não sabe. Por isso existe o medo. Se você corta a árvore errada, pode estar destruindo a casa ou o corpo de um espírito antigo. A consequência? Em muitas histórias, isso significa maldições, azar, doenças ou acidentes estranhos. Não é só uma questão ecológica, é espiritual. A ideia de espíritos vivendo em árvores não é exclusiva do Japão, mas lá, ela ganhou uma forma muito particular. O Japão tem duas influências fortes: o shintoísmo, religião tradicional que vê espíritos, ou kami, em elementos da natureza, montanhas, rios, pedras, árvores, e o budismo que chega depois e se mistura com essas crenças. Em muitas aldeias antigas, acredita-se que certas árvores são morada de kami, ou de espíritos específicos, e é aí que entram os Kodama. Com o tempo, a figura do espírito da árvore se misturou com outras histórias, e surgiram versões mais personificadas, com os Kodama aparecendo como criaturas pequenas, às vezes humanoides, às vezes só luzes ou sons estranhos ecoando na floresta. Em algumas fontes, dizem que se você derrubar uma árvore com um Kodama, pode ouvir um grito vindo de dentro do tronco no momento do corte. Outras versões falam que o corte faz a árvore sangrar, simbolicamente. Tudo isso serve para reforçar uma mensagem. Árvores antigas não são só madeira. Elas carregam algo vivo e invisível. Esse respeito pelos espíritos das árvores não ficou só nas lendas. Ele aparece fisicamente, de um jeito bem visível, em muitos lugares do Japão. Se você visitar templos shintoístas ou certas aldeias, pode encontrar árvores com uma corda grossa e trançada em volta do tronco, chamada shimenawa, com pequenos papéis brancos pendurados. Esse tipo de sinal diz em silêncio: aqui mora algo sagrado. Não toque. Não corte. Essas árvores costumam ser muito antigas, com troncos enormes e formatos estranhos, cheios de galhos retorcidos, raízes expostas, marcas do tempo. Algumas pessoas acreditam que, se você encostar nessas árvores com respeito, pode sentir uma energia diferente, um tipo de presença. Pode parecer só simbólico, mas, para quem cresce ouvindo essas histórias, ver uma árvore marcada assim é quase como ver uma placa de "não mexa, espírito morando aqui". E aí vem uma pergunta:
se a própria cultura identifica uma árvore como sagrada, você teria coragem de ir lá e tentar derrubar? Em vários lugares do Japão existem relatos, reais ou lendas, isso você decide, de gente que teria ignorado esse tipo de aviso. A história costuma seguir um padrão bem típico de conto de aviso. 1. Alguém precisa de madeira ou quer abrir espaço para construir algo. 2. Existe uma árvore antiga no caminho que os moradores dizem ser diferente. 3. A pessoa ignora os avisos, ri das superstições e manda cortar a árvore. A partir daí, as versões variam. Em algumas, máquinas quebram repetidamente só quando se aproximam daquela árvore. Em outras, acidentes estranhos começam a acontecer com os trabalhadores. Às vezes, alguém da equipe fica doente de repente, sem explicação clara. Há relatos de sonhos recorrentes com uma floresta escura, olhos observando, sussurros. Em muitas versões mais antigas, dizem que, depois de derrubar uma árvore habitada por Kodama, a pessoa passa a ouvir, à noite, sons de gemidos, batidas ou passos onde a árvore costumava ficar. Para quem não acredita, tudo isso é coincidência, sugestão, culpa. Mas do ponto de vista da lenda, é simples. Você tirou a casa de um espírito. Agora ele tira sua paz. O interessante é que esse tipo de história não serve só para assustar. Ele funciona como um freio cultural contra destruir florestas antigas sem pensar duas vezes. Os Kodama são uma parte desse universo. Mas as florestas e montanhas do Japão são cheias de outros yokai. Criaturas sobrenaturais com personalidades e intenções diferentes. Alguns exemplos, sem citar necessariamente nomes específicos, mas tipos de histórias. Espíritos que enganam viajantes, histórias de pessoas que escutam uma voz chamando pelo nome no meio da mata, seguem a voz e acabam completamente perdidas. Figuras entre as árvores, relatos de quem jurou ver, de relance, uma figura parada entre os troncos. Um rosto branco, um corpo magro, olhos brilhantes, e quando olha de novo, não há ninguém. Entidades guardiãs. Em algumas regiões, acredita-se que certas montanhas ou florestas têm um espírito guardião. Se você entra com respeito, nada acontece. Se entra zombando, arrancando plantas, gritando, provocando, o lugar responde. Nem todos esses seres são do mal. Alguns são vistos como protetores, punem quem destrói a natureza, mas não fazem nada contra quem entra em silêncio, se comporta, respeita. Mesmo assim, a mensagem se repete. Em uma floresta antiga, você nunca está totalmente sozinho. E às vezes, quem está te observando não é um animal. Mesmo que você nunca tenha ouvido a palavra Kodama, é bem provável que você já tenha visto criaturas inspiradas neles. Em vários filmes e animes japoneses, aparecem pequenas figuras brancas, com cabeças grandes, olhos vazios e movimento meio estranho, andando ou balançando em galhos, fazendo sons curiosos. Essas representações populares são versões fofas ou estilizadas dos espíritos da floresta. E por que isso funciona tão bem na cultura pop? Porque a ideia é muito poderosa visualmente. Uma floresta antiga, silenciosa, pequenas criaturas observando tudo do alto das árvores. Uma sensação de que a floresta está viva, reagindo ao que os humanos fazem. Mesmo quando esses espíritos são desenhados de forma bonitinha, a mensagem por trás continua a mesma das lendas. A natureza tem vontade própria, e se você desrespeita, algo vai acontecer. Filmes, animes, mangás e jogos japoneses usam isso o tempo todo. Florestas que protegem, florestas que se vingam, florestas que testam quem entra. Às vezes, o monstro não é um monstro, é a própria natureza cansada de ser maltratada. Quando a gente junta tudo isso, Kodama, yokai da floresta, árvores sagradas, cultura pop, começa a perceber um padrão. No Japão, a natureza não é vista só como cenário. Ela é quase um personagem, com memória, humor e limites. Em vez de falar apenas, preserve a floresta, a cultura cria narrativas como: se você ferir a árvore errada, um espírito pode se vingar. Isso é mais do que superstição. É uma forma de educação simbólica,
que mistura medo, encanto e respeito. Essas lendas funcionam como um lembrete de que, se você destrói tudo achando que está no controle, pode acabar enfrentando consequências que não consegue entender direito, seja espiritualmente, seja na vida real. Enchentes, deslizamentos, mudanças no clima, extinção de animais. A floresta respondendo pode ser mágica, ou pode ser só a natureza devolvendo o que recebeu. No fim das contas, os Kodama e os outros espíritos das florestas japonesas são uma mistura de conto encantado, aviso ecológico e terror psicológico leve. Eles nos lembram de algo que, no fundo, a gente já sabe: que lugares antigos parecem carregar uma energia própria, que algumas florestas parecem olhar de volta e que nem tudo que é invisível é necessariamente imaginário. Para alguns, tudo isso é só folclore. Para outros, é uma maneira de dar forma a um sentimento. Aquele arrepio que você sente quando está sozinho na mata. E por um instante, tem certeza de que não está tão sozinho assim. E você? Teria coragem de encostar em uma árvore que dizem ser habitada por um espírito? Ou ia preferir respeitar e passar reto? Comenta aqui embaixo o que você acha dos Kodama e dos espíritos da natureza. Se você gosta desse tipo de história, misturando magia, folclore e mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio, a gente pode entrar ainda mais fundo nesse mundo, talvez conhecer outros yokai da natureza, ou partir para uma lenda bem mais sombria de outro país. Até lá, se um dia você entrar em uma floresta muito silenciosa, lembre que, em algumas culturas, o silêncio não é vazio. É sinal de que alguém está prestando atenção em você.